noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas, não somente nessa noite, mas por todos os dias que permanecermos nessa terra. Porque estando neste mundo nós precisamos da paz, da graça de Deus, que excede a todo entendimento. Aquilo que nós recebemos através do sacrifício de Jesus Cristo, e esse sacrifício nos proporciona de forma sem merecimento que nós tenhamos então a presença do Espírito Santo dentro de nós, proporcionando paz, esperança, convicção e a materialização dos nossos sonhos. Nessa noite eu quero que você dê o teu like nesse vídeo e também se inscreva no canal para que essa palestra seja divulgada a outras pessoas também que estejam precisando de ouvir uma palavra abençoada, uma palavra que venha transformar as nossas vidas. Eu quero falar também que quando eu sempre digo que Deus venha realizar os nossos sonhos, eu gosto muito de mostrar que o melhor sonho é o sonho que Deus tem para nós. Porque a vontade dele é incrível. Ele consegue configurar uma vida tão abençoada para cada um de nós, uma vida diferente da outra, que nós nos tornamos tão felizes na tua presença e nós exalamos a gratidão pela tua bondade derramada sobre nós. Então é muito bom a gente se alinhar com a palavra de Deus, porque os nossos sonhos se tornam sonhos maiores, grandiosos, e não são sonhos mesquinhos, materialistas, sonhos de posse de bens materiais somente. Então, claro que nós aqui na Terra precisamos de ter um lugar onde morar, o que comer, o que vestir, você precisa ter um carro, você precisa de um trabalho. Então nós precisamos de muitas coisas e isto é dom de Deus, Ele nos dá. Mas nós não podemos focar as nossas vidas somente nos bens materiais. Nós temos que ver a vida cristã como um todo. É uma transformação universal, é uma transformação que abrange todas as áreas das nossas vidas. Então, para que haja a perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos confiar nele. Por isso que nós procuramos nos alinhar com a tua palavra, porque ele separou uma vida individual, porque não é a vida coletiva, todo mundo igual. Isso não é uma produção em série. Na verdade, cada um tem as suas particularidades, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu gosto. Então, Deus, ele é criativo. Nós podemos ver a biodiversidade, nós podemos observar a grandeza do teu universo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É que você deve alinhar a tua vida com as Escrituras sem medo. Você não vai ser uma pessoa restrita que não vai poder fazer nada. Essa ideia de restrição é uma ideia muito caótica e muito mal conduzida e interpretada. Por quê? Porque ela mostra um aprisionamento, quando na verdade nós estamos nos abstendo de muitas coisas que nos fazem mal e estamos então vivendo através da palavra de Deus que nos ensina o caminho das coisas que nos fazem bem. Então existe uma diferença muito grande entre servir a Deus e de viver uma vida religiosa toda restrita, toda cerceada de paradigmas, de tradições religiosas, onde as pessoas misturam as coisas e começam então a sofrer por causa da religião. Então, nessa noite eu quero que você venha relaxar, venha distensionar, tá, o teu corpo, relaxa, confia em Deus, porque
os mandamentos de Deus, diz a palavra, eles não são penosos, muito pelo contrário. Vocês nunca devem esquecer aquela proposta maravilhosa. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, se você está cansado, cansada e sobrecarregado ou sobrecarregada, então o convite é exatamente esse, é você largar essa vida de peso, que é uma vida que te oprime, é uma vida que te adoece, que te confina em muitos problemas. Porque a vida que as pessoas alcançam seguindo aquele caminho da perdição, né? A Bíblia diz que o caminho da perdição é largo, espaçoso, e são muitos que passam por ele. Então passam por ele para a perdição, para se autodestruírem. Então não tem benefício nesse caminho. Mas quando você entra num caminho que você deixa muitas coisas do sistema do mundo, é um caminho estreito de difícil passagem, porque você precisa estar prestando atenção nas coisas que você fala, nas coisas que você pensa, a maneira que você se alimenta, a maneira que você se veste. Então você tem uma vida mais direcionada, uma vida mais comprometida com a verdade. Então essa é a dificuldade que está dizendo a Bíblia. É aquela atenção, aquele foco que nós devemos manter, são as renúncias que nós abandonamos para seguir a Deus, para seguir a Tua Palavra. E quando nós estamos fazendo isso, a recompensa ela é muito agradável, ela é muito prazerosa, você tem paz que excede a todo entendimento, você tem descanso, você tem refrigério, você tem uma vida de alegria, uma vida de felicidade. Então, isso é muito importante você entender, que a felicidade está na vida daquele que segue os passos de Jesus. Então, o exemplo do Senhor Jesus é o melhor exemplo para nós. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre a justiça de Deus, né? A gente tem visto muitas coisas acontecendo e a gente às vezes tem uma impressão que nada acontece, que Deus parece que não vê as coisas direito. A gente vê muitas pessoas fazendo muitas coisas terríveis e aparentemente parece que nada acontece com elas. Então nós temos uma percepção equivocada, porque quando nós ficamos olhando lá para fora, lá no sistema, nós percebemos que é como se existisse uma certa impunidade. Parece que as pessoas fazem o que querem. Quem começou a observar isso foi também o salmista chamado Asaf. Ele diz assim: eu fiquei prestando muita atenção na vida dos ímpios. Eles blasfemam, eles falam o que querem. Os teus filhos são sempre saudáveis, são sempre abençoados, parece. Ele começou a observar a vida desse povo e começou a perceber que parecia que eles eram impunes. E ele confessa no seu salmo que ele ficou muito desanimado. Diz assim: eu quase abandonei, eu quase me desviei dos caminhos do Senhor por causa disso. E mais para frente neste salmo ele diz assim: mas quando eu percebi, mas quando eu olhei bem, eu vi que de uma hora para outra eles desapareceram da terra, nem os seus lares foram mais encontrados. Então eu vi que verdadeiramente o Senhor é Deus. Então, essa experiência que eu estou contando de Asaf, eu não separei o texto, nada disso, porque é algo assim que está vindo aqui de forma inspirada para estar passando para vocês. Porque às vezes nós estamos vivendo e desanima quando você vê as pessoas que não fazem parte do reino de Deus sendo bem-sucedidas e vocês que estão buscando, que estão lutando, parece que a vida está toda travada. Então, na verdade, isso é um ponto de vista equivocado. Então vamos estar dando início aqui à leitura de alguns versículos para que a gente possa ter uma compreensão
sobre a justiça de Deus. Amém? Em primeiro lugar, existe uma expressão muito usada na língua hebraica, que vocês já devem ter ouvido essa expressão, que é Kadosh, 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 Adonai Tsibayot. O que significa isso? Significa, em hebraico, santo, santo, santo é o Senhor das legiões, ou seja, das legiões de anjos, né? Então, quando nós ouvimos essa expressão santo, 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 nós estamos declarando que Deus é um ser totalmente diferente, ou seja, separado, ou seja, não tem participação nenhuma no sistema. Por quê? Porque ele é puro e ele é santo. E o sistema, ele é construído com, vamos dizer assim, leis que vão contra a vontade de Deus. Então, tudo que é do sistema é contrário à vontade de Deus. E o próprio Senhor Jesus disse uma expressão muito interessante que eu quero que você preste atenção. Ele diz assim: eis aí o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Então, Deus, ele não tem participação nenhuma, ele não tem envolvimento nenhum com o sistema deste mundo. Então, o sistema deste mundo, ele está fundamentado nas trevas, nas leis que vão contra as leis de Deus. E Deus não tem participação nenhuma, porque ele é santo e ele é Senhor das legiões, conhecido também como Senhor dos exércitos. O senhorio do nosso Deus, ele se expande em tudo e em todos. Todos os seres, tanto os que servem como os que não servem, estão debaixo do teu senhorio. Nós podemos observar as trevas atuantes, mas tudo isso é uma permissão de Deus para que elas atuem. E nós vamos entender que Deus não esqueceu da sua justiça em momento algum. Então eu quero que vocês não se esqueçam, Deus, ele é santo, 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 e ele é o Senhor das legiões. As legiões de anjos que não se desviaram do seu caminho original, mas permaneceram juntamente com ele. Então, ele governa aqueles anjos que são santos, mas também o seu senhorio se estende sobre as trevas, e as trevas têm que obedecê-lo, porque o senhorio de Deus não pode ser violado, não pode ser ferido, porque ele é o Senhor Deus sobre todas as coisas. Então, vocês vão abrir comigo agora no livro, no Velho Testamento, Eclesiastes, no capítulo 3, versículo de número 17. Então, lembre-se, a justiça de Deus não está esquecida. Vamos ver o que diz o texto. Então passei a refletir. Ao justo e ao perverso, Deus o julgará. Porque aqui na terra há uma época apropriada para todo o propósito e um lugar para cada ação. Então, existe um cronograma da parte de Deus e um local apropriado para cada ação. Então, tanto o justo quanto o perverso serão julgados. O justo recebe aquilo que ele plantou. Ele recebe o seu presente, o seu galardão. Ele recebe a sua honraria, a sua absolvição dos seus pecados, porque ele se arrependeu. Então, existe um lugar e um momento exato para cada ação. E o perverso,
Deus lhe retribuirá à altura. Então chega um tempo e um lugar certo aonde a ação de Deus será manifestada na vida daquele perverso. Então, o que eu quero dizer para você? É que nada vai passar batido, nem para os justos e nem para o perverso. Então, você que tem esforçado em aprender, você que tem buscado a presença de Deus, você que verdadeiramente com sinceridade no coração está olhando para dentro de si, lutando para corrigir as suas falhas, buscando edificar a tua própria vida, buscando se alinhar com a palavra de Deus, se esforçando, caminhando paulatinamente, edificando a tua vida segundo a palavra de Deus. Eu quero dizer que existe um momento e um local para cada ação de Deus em favor da tua vida. Você não está esquecido, você não está esquecida. O teu momento está chegando. O teu momento está vindo em direção à tua pessoa. Cada dia que passa você está mais perto do momento em que Deus estabelece para fazer uma ação benéfica em teu favor. E aqueles que são perversos, aqueles que prejudicaram muitas pessoas, aqueles que fizeram coisas terríveis, que você ficou olhando, que você esmoreceu, que você pensou até em se desviar, porque parecia que nada do que está escrito é verdade. Ficou parecendo que Deus não dá a mínima, ficou parecendo que Deus não está nem aí, que as pessoas fazem o que querem, e é isso mesmo, dá até a impressão que ele não existe como deveria existir. Então você ficou desanimado, você ficou desanimada pensando, eu não vou ficar mais vendo esse negócio do reino de Deus, a sua palavra, porque eu estou vendo que as coisas não são bem assim. Então eu quero lhe dizer que elas são sim, e tem o momento certo. E tem o local certo, estabelecido antecipadamente, muito antes da fundação do mundo, eu digo até do universo, pela sua onisciência, o momento certo em que ele age contra o perverso. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas fazendo muitas coisas e também vi as pessoas pagando por muitas coisas. Eu vi pessoas colhendo coisas terríveis porque fizeram coisas terríveis. Eu vi pessoas que fizeram muita divisão, fizeram muito mexerico no meio do reino de Deus, trabalharam para destruir a congregação, e eu vi essas pessoas sofrendo, gemendo, e coisas terríveis aconteceram. Nada está impune, nada passa batido. Continuando aqui no mesmo livro de Eclesiastes, eu quero que você venha refletir nesse versículo que eu vou ler. É no capítulo 11, tá? Você vai avançar aí 7 capítulos, ou melhor dizendo, 8 capítulos. Você vai para o capítulo de número 11, no versículo de número 9. Vamos ver o que diz as Escrituras a respeito da personalidade divina. Preste bastante atenção. Jovem, alegra-te na tua mocidade. Sê feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Segue os caminhos que teu coração indicar e todos os desejos dos teus olhos. Saibas, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Então, essa palavra está mostrando que não é bem do jeito que talvez você tenha pensado. Não é bem assim que a gente pode viver de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu vou fazer o que eu quero, o que os meus olhos desejam, eu vou viver a minha vida, eu vou curtir a vida do jeito que eu bem entender. Então aqui está dizendo, olha, você ser feliz, tá? Você alegra na tua mocidade, ser feliz o teu coração nos dias da sua juventude. A felicidade, a alegria, ela faz bem, ela formoseia o rosto, ela faz bem para todas as células do teu corpo. A felicidade é
é uma dádiva divina. É uma dádiva que Deus nos dá. O reino de Deus não consiste em comida, em bebida, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo falando essas verdades na tua carta que ele escreveu aos Romanos. Então, nós entendemos que a alegria, a felicidade faz parte daquele que está imerso no reino de Deus. Então, ser feliz, você tem que se alegrar, você tem que divertir, mas de maneira sadia. Você deve ter lazer, você deve passear, você deve viajar, você deve conhecer outras pessoas, você deve ir em outras cidades, conhecer outros estados, até outros países, conhecer a cultura, entender um pouco como funciona as coisas aqui embaixo, conhecer por que outros lugares as pessoas têm outro tipo de comportamento. Você precisa adquirir conhecimento, isso é verdade. Você deve festejar, você deve fazer comemorações, comemorar aniversário, aniversário de casamento, de um ente querido, presentear pessoas. Tudo isso você deve fazer, faz parte do reino de Deus. Mas ele não está preocupado com a alegria, com a felicidade. Ele está dizendo, olha, você pode seguir os caminhos que teu coração te indicar e todos os desejos dos teus olhos. Mas tem um porém. Preste bastante atenção. Saibas, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Então, esse versículo, ele vem para nos dar um freio, para nos dar uma percepção de autocontrole, uma percepção de domínio próprio, controle do poder, né? Então nós temos o poder talvez de fazer muitas coisas, mas passarão pelo julgamento. Então, tudo que a gente vai fazer vai ser julgado. Oh, isso foi certo, isso não foi, você não deveria ter feito isso. Algo grave, errado, vai ser julgado. Tudo passará pelo julgamento de Deus. Então, escolha as melhores oportunidades agora. Construa o teu futuro com as escolhas de hoje. Lembra-te deste versículo. Lembra do que está escrito. Todos os dias da sua vida, lembra desse versículo. Lembra que você não quer sofrer, que você não quer sentir a dor do arrependimento, da frustração, de olhar para trás e dizer, puxa vida, hoje eu estou sofrendo porque lá atrás eu não dei ouvidos. Eu vi a palavra, mas eu disse não à palavra e disse sim ao meu desejo, mesmo que ele estivesse fora da vontade de Deus. Então, não faça nada, eu te convido, não faça nada de que você venha arrepender amanhã, porque tudo gera consequências. Nós vivemos em um mundo onde a lei do retorno, ou seja, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, sobre justos e injustos, olhando cada atitude deles para recompensar-lhes segundo as suas obras. Então os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Lembre-se disso, não faça nada que você venha se arrepender. Dando continuidade dentro do mesmo contexto, eu quero que você vá agora até o livro de Jó. Nós vamos abrir ali no capítulo de número 20, no versículo de número 23. Vamos ver o que diz o autor do livro de Jó. Vamos lá. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus liberará a fúria da sua justiça contra ele, e sobre a vida dele despejará todo o conteúdo da ira divina. Então veja bem, aqui nós podemos observar novamente
que as pessoas sofrem consequência dos seus erros. Aqui está falando da ira divina. A ira divina, ou seja, nós ouvimos falar muito, minha é a vingança. Por quê? Porque Ele é capaz de recompensar de forma justa, ou seja, a vingança vem na medida correta, de acordo com as obras que as pessoas fizeram. Então, nada vem de forma injusta. É como, imagine bem um julgamento. Vamos supor que você vê uma pessoa que furtou uma carteira, né? Então, ele viu ali na casa de uma pessoa a carteira em cima da mesa e ele passa despercebido e coloca aquela carteira no bolso e vai embora, né? Aí ele é pego porque ele cometeu um furto e ele recebe a pena de morte na cadeira elétrica. Você acha que está justa essa pena? Aí você vê um outro que esquartejou, que cometeu delitos terríveis, e ele então simplesmente ele vai ter que fazer obras públicas, né? Ou seja, ele vai pagar a sua pena ali plantando árvores, contribuindo para a natureza. Você acha justo? Então, o que acontece? A justiça, a ira divina, quando ela se acende de maneira exata, perfeita e justa, de acordo com as obras que cada ser humano cometeu. Ele não vai punir a mais e também não vai punir a menos. Ele vai punir na medida exata. Então, a justiça de Deus é assim. A justiça de Deus, ela é perfeita. Segunda Pedro, tá? A segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo de número 4, eu também quero que você preste bastante atenção nesse versículo, que isso aqui você vai entender que a justiça de Deus é algo muito sério, é algo muito refinado, é algo que nós podemos confiar, né? Porque nós que percebemos que existe muita injustiça aqui na nossa nação, a gente vê muita coisa errada em todo tempo e toda hora. Isso cria em nós uma percepção, ou seja, instala no nosso subconsciente que a justiça não existe. E na verdade tudo é de qualquer jeito mesmo e que a gente não deve ficar se preocupando com esse negócio não. Mas veja bem aqui, 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Então, veja bem, os anjos que pecaram, ele não poupou. Então, não tem fraude, não tem corrupção no reino de Deus. Os anjos que cometeram pecados terríveis contra Deus, ele os lançou nas cadeias abismais tenebrosas, reservados para o dia do juízo. Então, como que nós podemos dizer que a justiça de Deus não existe? E isso entra como um pretexto para que nós possamos viver uma vida mais relaxada. Ah, não é bem assim não, todo mundo faz o que quer, não dá nada. Então por que eu vou ter que fazer? Porque eu sempre busquei, sempre andei certinho, nunca mudou nada. Eu vejo as pessoas que fazem tudo errado, estão se dando bem, então isso dá aquele desânimo. Mas lembrem que existe o lugar certo e o tempo certo para cada ação de Deus. No versículo, dando continuidade aqui em 2 Pedro, no versículo de número 5, né, diz também:
De igual modo, ele não poupou o mundo antigo, o qual abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio, entretanto preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Então veja bem, o mundo antigo não foi poupado, porque o povo estava terrivelmente violento. O povo praticava homicídio, o povo era um povo muito ruim, era um povo muito bárbaro. E quando a situação ficou terrível, aí diz a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo de número 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do íntimo do homem, desde a sua mocidade, ou em outras versões, desde a sua meninice. Então, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, ele traz o dilúvio sobre a terra, mas aquele que era proclamador da justiça, aquele que levava a tua vida corretamente, não padeceu no dilúvio. Por quê? Porque Deus não é injusto. Ele julgou as atitudes de Noé e o salvou com os seus filhos, a tua esposa. 8 pessoas foram salvas. E todos os outros que praticaram a maldade incessantemente sobre a terra, desde a sua mocidade ou desde a sua meninice, como diz outras versões, eles padeceram no dilúvio. E hoje nós podemos ter a confirmação disso, porque se você analisar estudos científicos na arqueologia, na própria paleontologia, você vai ter registro fóssil sobre toda a face da Terra, comprovando que houve uma inundação global, e essa inundação global se chama dilúvio, e ela é a justiça de Deus, é a reação em cima das ações malignas que aquele povo praticara na antiguidade. Então, é mais uma prova que Deus não se esqueceu da sua justiça. Continuando também, nós temos o versículo de número 6, aqui em mesma 2 Pedro, capítulo 2, que diz assim: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. Mais uma vez, a justiça. E um estudioso, um arqueólogo, pesquisador, ele foi no endereço bíblico da cidade de Sodoma e Gomorra com o propósito de achar essas cidades que tanto foram faladas, que foram destruídas e que tem os textos bíblicos e tudo mais. E fazendo as suas escavações, percebeu que naquela localização onde estavam citadas as cidades de Sodoma e Gomorra, realmente havia uma cidade ali, mas estava muito destruída. E ele percebeu também que ainda havia algumas incrustações de enxofre de uma forma tão pura que não poderia ser encontrado na terra. Essa forma pura, sem impureza, esse enxofre não poderia ser encontrado em lugar nenhum. Por mais que você procure, você não vai achar. Então, mais uma prova que a justiça de Deus, ela não vai falhar. Ela não está esquecida. E em 2 Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 12, também tem uma revelação aqui muito incrível para nós. Mas essas pessoas, que à semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, nascida para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas pela sua própria corrupção. Então veja bem, as pessoas que à semelhança
de animais irracionais. Os animais irracionais aqui, nessa metáfora, está ilustrando pessoas que não usam a sua racionalidade superior para tomar as suas decisões. Elas agem por impulso, como por instinto. Por exemplo, se você vê um cão muito feroz, né? Vamos falar de algumas raças, né? Vamos dizer o Rottweiler, né? O Rottweiler, por exemplo, você sabe que se você tem um cão desse, você não pode descuidar e deixar o portão aberto. Por quê? Porque ele não vai pensar, ele vai sair e vai agredir uma criança, uma senhora ou outros animais. Por quê? Porque ele age por impulso, por instinto. Ele não vai pensar se aquilo ali vai ferir alguém, se vai trazer algum problema. Então, existem pessoas que estão vivendo dessa forma, por impulso. Toma uma decisão que tem que fazer. Se vai prejudicar alguém, não está nem aí. Não pensa no próximo. O amor passa longe dessa pessoa. Então, ela toma as suas decisões de qualquer forma. Ela não faz um parâmetro com as escrituras. Então, peraí, deixa eu ver se isso que eu vou fazer está certo. Não tem esse cuidado. Então, são como animais irracionais. E aqui está dizendo, elas vivem apenas por instinto natural. O que é o instinto natural? É o instinto da carne, ou seja, aquela corrupção que nós adquirimos de Adão, é aquela vontade de errar. Nós não estamos sempre nos observando. Lembra da Santa Ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, você está sempre olhando para si mesmo se as suas decisões realmente estão corretas, se você deve dar esse passo, né? Eles não, eles agem segundo aquela vontade, aquela natureza corrompida. E o que acontece quando a pessoa está neste caminho de agir de acordo com aquela inspiração corrompida, sem pensar, sem nada? Diz assim, que elas são nascidas, né, para serem caçadas e destruídas. Imagina, a pessoa que nasce e vive desse jeito, nasceu para ser destruído. Não tem aproveitamento nenhum. Então, isso é o que? Justiça. Porque uma pessoa que nasce, a primeira coisa que ela deve fazer, quando ela tiver a racionalidade, é ter a gratidão pela sua existência. Mas eles não têm interesse no arrependimento, eles não têm interesse na transformação. Lembra dos fariseus? Quando Jesus disse, olha, se vocês dissessem que estão cegos, não teriam pecado. Mas como vocês estão dizendo que enxergam, que está tudo bem a forma que vocês estão vivendo, então subsiste em vós o pecado. E nessas pessoas também. O pecado está dominando, o pecado está governando, o pecado está direcionando. E aí o que acontece? Elas serão caçadas e destruídas. Olha que expressão pesada. Caçadas. Você não é irracional? Você não age de qualquer jeito? Você fere qualquer pessoa? Você é agressivo? Você não pensa para fazer nada? Então, você vai ser caçado. Porque, como um animal irracional, você vai ser caçado e destruído. Então, para tudo tem uma consequência, tem uma pena. E aqui nós podemos observar que a justiça de Deus, ela tem uma cláusula para qualquer ação que o homem cometer. Então, nada fica impune. Conselhos para uma vida abençoada. Falamos da justiça de Deus, falamos que a justiça não está esquecida. Agora, qual o conselho que Deus tem para nós? Qual o estilo de vida
que Deus separou para nós. Então nós vimos a parte ruim, que é a parte das pessoas que colhem o mal porque plantam o mal. Agora nós vamos entender aqui o estilo de vida que nos proporciona felicidade, realizações. Vamos ver? Então nós vamos agora para 1 Pedro, no capítulo 2, versículo de número 11. Diz assim a Bíblia Sagrada: Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Versículo de número 12. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que fala mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Versículo número 15. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. O que eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, nós temos vários conselhos intrínsecos nesses 3 versículos aqui de 1 Pedro, no capítulo 2. Então vamos lá. No versículo número 11 ele diz: Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros. Em primeiro lugar, você não faz parte desse sistema. Você tem que entender a cosmovisão. Como tudo começou, o que deu errado e como consertar. Como tudo começou? Perfeito. O que deu errado? Pecado. Como consertar? Redenção. Então nós estamos temporariamente em um mundo que está danificado, em um mundo que foi ferido. Lembra, lá no início de tudo, Deus disse lá em Gênesis para Adão e Eva, melhor dizendo, ele disse para Adão, porque Adão é o responsável, era o cabeça. Ele disse: Adão, maldita é a terra por tua causa. Então, nós estamos vivendo uma terra que tem as suas, como que eu vou dizer, que a terra ela tem as suas feridas, ela foi golpeada, ela sofreu uma transformação equivalente ao pecado do homem. Então ela foi alterada, ela é uma natureza alterada, tá certo? Então nós estamos como peregrinos. Por quê? Porque nós passamos pela redenção para voltar ao perfeito, para voltar ao Éden, ou seja, a natureza perfeita, tanto para nós como para todo o meio ambiente. Tudo perfeito, tudo conforme Deus sempre quis nos dar. Então, nós estamos de forma passageira, somos peregrinos, ok? E ele aconselha que nós devemos nos abster das paixões da carne que batalham contra a alma. Por que que ele está dizendo isso? Porque essa força, chamada paixão, ela só tem ideias, vamos dizer assim, de uma maneira simples, que vem te corromper e te destruir. Então, ela faz parte do sistema? Ela tem o seu pé no sistema? Tem. Então você deve abster. Por quê? Porque se você não rejeitar as coisas do sistema das trevas, você nunca vai viver a plenitude do reino. Porque você tem coisas das trevas. Lembra do Senhor Jesus? Eis aí o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. E Paulo fala que ele é o príncipe do ar, cujas potestades atuam sobre os filhos da desobediência. Então esse sistema tenebroso de trevas, você tem que se abster. Quanto mais você se afastar, quanto mais você sair fora do sistema, mais plenitude, mais alegria, mais prosperidade, mais saúde estará sobre a sua vida, porque você vai viver em outra frequência, você vai viver na luz, e quem vive na luz sabe para onde vai e vive uma vida muito abençoada. E no versículo número 12 ele dá um conselho: que seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras,
glorifiquem a Deus no dia que receberem a sua revelação. O que acontece? Quando nós estamos vivendo uma vida exemplar, é normal que as pessoas persigam, falem mal, vão dizer coisas que você nem fez. Elas vão falar porque elas são do sistema e você é da luz. Mas existe um dia em que o calo delas vai doer. Existe um dia que elas vão ver que a vida que elas estão vivendo nunca proporcionou bênção, nunca proporcionou nada que elas tivessem alegria. Aí elas vão ver que a dor, que as consequências vão se agravando, e aí chega o dia da revelação. Quando chega esse dia, olha o que acontece. Elas vão glorificar a Deus no dia que receberem a sua revelação. É o despertamento. É aquele momento que a racionalidade ela é ativada, que o Espírito Santo vai trabalhando, e a pessoa pega e fala assim, não, aquele povo é um povo abençoado, eu é que devo aprender com eles, eu é que devo ver como que eles vivem, porque a minha vida não é boa, a minha vida é destruída, mas por eles observarem o nosso comportamento, que eu vou dizer para toda a igreja que o comportamento é a melhor pregação, então o exemplo é a melhor palavra, é a pregação silenciosa. Aí eles vão ter um despertamento. Então, ou seja, andar com Deus, você provoca despertamento naqueles que estão em trevas. Olha que benção. E o versículo de número 15 diz o seguinte: porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Quando você faz o que é certo, quando você faz o que é santo, o que é justo, as pessoas não vão ter argumento, elas não vão ter o que falar, porque vão ver em você Jesus, vão ver em você a luz, vão ver em você solução. E elas vão olhar para a própria vida, vão olhar porque elas estão vivendo a insensatez, e eles vão ficar sem argumento, porque a tua vida é uma vida santa, justa, na presença do Deus vivo. Então, guarda essa palavra no teu coração. Vamos encerrar aqui. Lembre-se que a justiça de Deus não está esquecida. Não fique olhando para o mundo com esse pensamento, dizendo que a tua vida não tem jeito, que o negócio é levar de qualquer jeito mesmo, porque isso não existe. Você deve alinhar-se com a palavra de Deus, porque assim você vai ser feliz todos os dias da sua vida. Deixo aqui um grande abraço e espero encontrá-los novamente na próxima palestra. Que Deus os abençoe.